Olá, alunos e alunas, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo, resolução das atividades da semana 1 do volume 4 do PET do segundo ano. Neste tópico desta semana estudaremos energia de ligação. Alguns conceitos gerais sobre este tópico nós veremos dentro dos próprios exercícios, não sendo necessária aí nenhuma abordagem teórica antes. Nós podemos tranquilamente entender os aspectos aqui apenas resolvendo os exercícios. Vamos iniciar pela atividade 1, sobre as energias de ligações, onde o exercício diz o seguinte. O gás propano é um dos integrantes do GLP, gás liquefeito de petróleo, e dessa forma é um gás altamente inflamável. Abaixo está representada a equação química da combustão completa do gás propano, que é essa equação química, e na tabela são fornecidos os valores das energias de ligação, todos nas mesmas condições de pressão e temperatura desta combustão. Então, ele pede para a gente calcular a variação de entalpia da reação de combustão de 1 mol do gás propano, tá certo? De acordo com os valores dados aqui, da energia de ligação em kJ por mol de cada uma das ligações que compõem os átomos que formam as moléculas envolvidas aí neste processo de combustão. Então, quais são os comentários aqui primeiramente para esta atividade? Bom, nós temos que ter um pouco de conhecimento quanto à estrutura dessas moléculas, nós precisamos saber como é o C3H8, a representação estrutural dele, assim como deve ser entendido também a representação estrutural da fórmula, do gás oxigênio, do CO2 e da água. Outra coisa também que nós precisamos de levar em consideração para esses cálculos é que os valores dados são em kJ por mol. Veja que nem sempre nós vamos ter 1 mol aqui nas nossas equações. Para o propano, nós temos aqui o valor de 1. Quando não tem nada, é 1. Mas para o oxigênio, eu tenho que levar em consideração que há 5 mols, para o CO2 há 3 mols, para o H2O há 4 mols. Vamos começar aí representando estruturalmente essas entidades aí que participam. Primeiro, nós vamos começar pelo C3H8, que é o gás propano. O que eu preciso de entender é que o C3H8 ele tem uma ligação que é dessa maneira entre carbonos, ligações simples entre carbonos, e ao redor desses carbonos estão distribuídos os 8 hidrogênios. Como o carbono faz 4 ligações, ele vai estar assim representado com seus 8 hidrogênios. Então, vejamos aí que nessa representação, nós temos 3 carbonos e 8 hidrogênios. Dessa maneira, nós vamos entender também que todas as ligações, tanto carbono-hidrogênio quanto carbono-carbono, são ligações do tipo simples, como nós podemos verificar aqui por esses tracinhos aqui das ligações. Isso é outro fato importante que nós devemos levar em consideração. Este meu gás propano vai reagir com 5 mols de O2. Então, ele vai reagir mais. Vou colocar esse 5 aqui de vermelho para destacarmos diferente. O oxigênio, ele apresenta uma ligação dupla entre seus átomos, o gás oxigênio. E isso aqui vai formar para mim, quem? 3 mols de CO2. Vou colocar o 3 aqui também de vermelho. E o CO2, a ligação dele é uma dupla entre os carbonos e os oxigênios que compõem. Além disso, essa reação também forma água. Quantos mols de água? Vejamos que são 4. Vou colocar também de vermelho aqui. Mais 4 H2O. Cuja ligação aqui tem este aspecto, ligações simples entre os átomos de hidrogênio com o oxigênio. Muito bem. O que nós precisamos de entender aqui na interpretação deste exercício de maneira geral é que ele pede para que a gente calcule um ΔH baseado em
todas as ligações que compõem as moléculas aqui, reagentes e as moléculas dos produtos, porque foram esses os valores dados aqui na tabela. Essa é a teoria por trás da energia de ligação. E o que mais que a gente pode dizer sobre isso? Bom, nós sempre temos numa reação o lado dos reagentes e aqui o lado dos produtos. O que acontece aqui? Na minha interpretação, o ΔH ele pode ter um sinal tanto positivo ou negativo, ok? Negativo ou positivo. O que acontece aqui nos meus reagentes? Vejamos que para esses reagentes se converterem em produtos, todas as ligações aqui entre os átomos das moléculas de todos os reagentes, elas precisam ser rompidas. Para que a reação ocorra, essas ligações devem ser rompidas. Por outro lado, para que os meus produtos sejam formados, as minhas ligações, elas devem acontecer, ou seja, ligações precisam de ser formadas para que os meus produtos sejam formados. Então, do lado dos reagentes, nós temos que ligações são rompidas, são quebradas, e do lado dos produtos, ligações são formadas. Muito bem. Visto isso, nós vamos partir agora para uma outra interpretação que será dada ao final do cálculo. Vejamos aqui quais são as energias envolvidas nessa molécula aqui do propano. Nós temos aqui ligações do tipo CH, 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 ou seja, somente para este primeiro carbono aqui nós temos 3 ligações do tipo CH. Mas nós também temos para esse mesmo carbono uma ligação do tipo CC, que é essa ligação aqui. Nós também temos aqui para este outro carbono 2 ligações do tipo CH e uma outra ligação do tipo CC, carbono-carbono. Isso precisa de ser calculado em cada um dos átomos aí correspondentes a essas ligações. Vejamos primeiro que para ligação CH, ligação carbono-hidrogênio, o valor da energia de ligação em kJ por mol é da ordem de 413, ou seja, cada ligação CH tem um valor de 413 kJ por mol. Então, kJ, 413, 413, aqui também, 413, 413. Ou seja, cada uma dessas ligações CH equivale a 413 kJ. Uma outra ligação que falta também observarmos é a ligação carbono-carbono, do qual nós temos 2. E a ordem de ligação de uma ligação carbono-carbono é de 348. Ou seja, o que nós temos aqui é um valor de 348 e aqui também de 348, porque é 348 para cada ligação, e são 2 ligações carbono-carbono. Vou fazer esse exercício mais calmamente para que a gente compreenda o exercício de maneira geral. Ok, então vamos reescrever aqui estes valores listados aí de maneira matemática, ou seja, nós temos para somente o propano 2 ligações carbono-carbono, que são 348 vezes 2, mais as minhas ligações carbono-hidrogênio, que são 8 ligações, porque são 8 hidrogênios, ok? C3H8. Então, nós vamos ter aí 413 vezes 8. Isso aí vai me dar, né, a grandeza das ligações existentes somente dentro do propano. Mas não tem só ele de reagente. Eu também tenho o meu outro reagente, que é o gás oxigênio, cuja ligação é uma ligação O dupla oxigênio, duplo oxigênio. E essa ligação ela precisa de ser rompida, já que nós estamos falando de um reagente. Qual que é a ordem aí
de energia de ligação de uma ligação dupla oxigênio-oxigênio. São 498, entretanto, repare que este valor é em kJ por mol. O que nós temos aqui são 5 mols de gás oxigênio. Vejamos aqui, 5 mols de gás oxigênio, cuja ligação O dupla O, já estou contabilizando que é uma dupla, não é 498 para cada ligação, é 498 para a ligação dupla, como listado na tabela. Entretanto, como é por mol, este valor deve ser entendido também que ele será, então, portanto, 5 vezes 498, porque são 5 mols aí desta molécula, tá certo? E do outro lado dos meus produtos, quais são as energias envolvidas aqui? Nós temos 3 mols de CO2. Qual é a energia aqui para o CO2? São energias, né? Energias de ligação da ordem C dupla O, C dupla O, ok? Como representado aqui, eu tenho essa C dupla O, mas eu também tenho essa C dupla O. Então, eu tenho duas C dupla O. Qual é a grandeza dessa energia? É da ordem de 744 para cada uma. 744, 744. Veja aqui que eu tenho 3 mols desse meu composto, desse meu CO2. Para facilitar aqui o cálculo, eu já vou colocar somado lá, porque em uma molécula ou em um mol eu tenho 744 mais 744, e isso aqui vai me dar um valor que é de 1.488. Porém, eu tenho este valor 3 vezes. Então, vou reescrever aqui embaixo. A energia para o CO2, ela é de 3 vezes 1.488. E, por fim, falta eu calcular as energias envolvidas na molécula de água, cuja valor aqui que falta é de 462. Para que tipo de ligação? Para uma ligação OH, O simples H. E aqui nós vamos ver que para a minha molécula de água eu tenho uma ligação OH e aqui eu tenho uma outra ligação OH. Como cada uma é de 462, eu vou ter então aqui 462, 462, e se eu somar estes valores aqui, só para a gente colocar na expressão de maneira mais acertada, mais facilitada, aqui vai me dar um valor que é de 924. Entretanto, este valor eu também vou ver que é vezes 4, porque eu tenho 4 mols aí de H2O. Portanto, mais 4 vezes 924. Eu recaio, então, numa expressão onde eu vou calcular aqui energias envolvidas do lado dos meus reagentes e energias envolvidas do lado dos meus produtos. Posso destacar aqui colocando que aqui eu tenho os meus reagentes e aqui eu tenho a energia envolvida do lado dos meus produtos. Vamos resolver esses cálculos aí e partir para a interpretação final. Se eu fizer todo este valor aqui, vou fazer direto, eu vou ter que 348 vezes 2 são 696. Só que eu tenho que somar com 413 vezes 8, que são 3.304, e eu também tenho que depois somar com 5 vezes 498. Dá 2.490. Somando todos esses 3 últimos valores que eu falei, aqui vai me dar uma energia envolvida, vou colocar de azul aqui, de 6.490 kJ. A unidade não vai importar aqui porque nós estamos conversando aqui, né, sobre os mesmos parâmetros, 6.490, e do outro lado eu vou ver que eu vou ter um valor que é de
3 vezes 1.488, que dá 4.464, mais aí 4 vezes 924. Somando os valores aí, desses dois parênteses, eu vou ter um valor que é de 8.160 também quilojoules. Ok, até então aqui, tudo bem. Vamos colocar aqui somente quilojoule e quilojoules para nós representarmos aí que estamos falando de energias. Qual deve ser a interpretação que deve ser feita agora neste momento? Bom, este valor de 6.490, estando associado ao lado dos reagentes, foi um valor necessário para que todas as ligações aqui fossem rompidas, ou seja, nós estamos falando de romper essas ligações. Então, eu rompi todas as ligações da minha molécula de propano e todas as minhas 5 duplas ligações aí da minha molécula de oxigênio. Dito isso, vamos agora para uma análise a esses 8.160 envolvidos aí do lado dos meus produtos. O que eu vou ver? Que essa energia, que a passagem desta energia, ou seja, de 6.490 para 8.160, houve um ganho em relação ao que foi gasto. Qual deve ser a minha interpretação? Que isso aqui foi gasto, porque é energia que necessita ser consumida para que as minhas ligações quebrem. E, ao mesmo tempo, aqui eu vou interpretar que houve um ganho de energia em relação ao que foi gasto, já que aqui os meus produtos têm energia, vamos dizer assim, maior do que a dos meus reagentes. Não necessariamente essa interpretação, porque nós sabemos aqui que como se trata de uma reação exotérmica, porque se trata de uma reação de combustão, eu não devo confundir estes parâmetros em relação ao sinal endotérmico e exotérmico, cuja interpretação é que nós devemos fazer agora. Mas o que eu devo saber é que aqui foi gasto. E em relação ao que foi gasto, houve um ganho. O que eu percebo é que este meu ganho aqui equivale a uma energia que vai ser liberada. Ou seja, se houve um gasto menor do que o que eu vejo que no final foi ganho de certa forma, o que eu preciso aqui de interpretar é que o meu ΔH vai ser a diferença, e matematicamente eu posso dizer que, independente dos valores, é 8.160 menos esses 6.490. E meu valor de ΔH, que eu vou encontrar aqui, vai ser de 1.670 quilojoules. Entretanto, eu preciso de determinar agora se esse sinal é positivo ou se ele é negativo. E isso agora eu utilizo a minha interpretação. Veja que o meu gasto foi menor do que aqui o meu produto. Portanto, eu tenho energia sendo liberada, ou seja, eu estou em uma fase final cujos valores de energia aumentaram, vamos dizer assim. Então, eu gastei menos do que eu tenho ao final da minha reação. Eu tenho um valor maior ao final da minha reação. Se eu gastei menos do que, vamos dizer assim, eu ganhei, eu estou liberando energia, eu estou produzindo energia. Se energia foi produzida, energia foi liberada. Então, portanto, o sinal relacionado aqui, ele deve ser negativo. O que vai de encontro aí com essa equação, visto que ela é uma equação de quê? De combustão do gás propano, ok? Toda reação de combustão é uma reação exotérmica. Entretanto, eu não devo partir sempre para essa interpretação. Eu devo fazer essa análise com os valores de energia associados ao lado dos reagentes e os valores de energia associados ao lado dos produtos. Eu tenho que comparar o meu gasto com o meu final.
e sendo que o meu gasto sempre está relacionado à minha fase dos reagentes. Isso vai ficar mais claro com o decorrer de outros exercícios. Vamos agora partir para o exercício 2, cuja interpretação é um pouco mais matemática. Então, ele diz assim: a reação de cloração do metano em presença de luz é mostrada abaixo. Então, veja que eu tenho o metano, que é o CH4, reagindo com o gás cloro, que é uma molécula de um átomo de cloro ligado com outro átomo de cloro, Cl2, produzindo aí o cloreto de metila, né, o clorometano, mas o cloreto de hidrogênio, cujo ΔH já foi dado, que é de menos 25 kcal por mol. Então, ele pede aí para a gente considerar os dados da energia de ligação abaixo, que foram dados aí, e ele pede ao final a energia de ligação carbono-cloro, CCl. Como descrito aqui no enunciado, essa ligação está contida neste composto. Como vamos facilitar aqui a visualização dessas estruturas? Bom, o CH4 é um carbono ligado com 4 átomos de hidrogênio. Então, nós temos essa estrutura aqui para o metano, CH4, um carbono, 4 hidrogênios. O Cl2, que é um cloro ligado por outro cloro, através de uma ligação simples. O clorometano, eu tenho meu carbono, e quantos hidrogênios? Veja que são 3 hidrogênios. Vou colocar os 3 aqui. Mas agora aparece um átomo de cloro. Quer dizer que um dos meus hidrogênios aqui, vamos dizer que seja esse, foi substituído pelo átomo de cloro. Então, aqui agora nós temos um cloro. E também temos o meu outro produto, que é o HCl. Então, também tenho HCl, cuja ligação é uma ligação simples entre o átomo de hidrogênio e o átomo de cloro. Vamos reescrever isso aqui organizado de uma maneira que a gente possa jogar os valores aqui. Então, nós temos aqui o gás metano, CH4, que vai reagir com o cloro, cuja ligação é essa aqui, produzindo o clorometano, onde eu tenho um átomo de carbono e agora 3 hidrogênios. E agora aqui eu tenho, no lugar de um dos hidrogênios, o cloro. Também é necessário um pouco de conhecimento dessas estruturas, tá bom? Também produzindo o cloreto de hidrogênio ou ácido clorídrico. Ok. Vamos jogar os valores aqui que foram dados para o nosso exercício. Veja que para a ligação CH, carbono e hidrogênio, o valor é de 105 para cada uma. Então, cada uma dessa aqui é 105. Nós já vimos que nós temos 4 ligações do tipo CH. Então, seria 105 vezes 4. A ligação cloro-cloro, que é uma ligação simples, tem um valor de 58 kcal por mol. Então, aqui vai ser 58. Depois, nós vamos ter aqui 3 ligações do tipo CH, que nós já vimos que cada uma é 105. 105. E aqui uma ligação carbono-cloro, cujo valor nós não temos nem na tabela. Por quê? Porque é o que o exercício pede. O valor desta ligação carbono-cloro é o que nós vamos determinar. E como eu posso determinar isso? Ora, eu preciso saber também quanto que é o valor da energia H e Cl entre hidrogênio e cloro, que é de 103. Mas isso não seria possível se a gente não soubesse que ao final dessa reação, o meu ΔH ele é de menos 25. Agora sim,
veja que nós temos somente um valor aqui que nós temos que determinar, que é o que o exercício pede, dessa ligação carbono-cloro. Nós podemos chamar ele até de X, tá certo? Porque ele é um único valor. Vamos reescrever isso matematicamente, como ficaria isso aqui. Dessa primeira molécula aqui, o metano, as energias envolvidas é 105 vezes 4. Porque nós temos 4 ligações carbono e hidrogênio, cada uma 105, mais a energia aqui do meu gás cloro, que é de 58. E do meu lado dos meus produtos, vejamos aqui que nós temos os valores envolvidos aqui nessa molécula do clorometano. Eu vou escrever aqui, vamos pôr de verde ou de azul, que é de 105, só que agora somente vezes 3, mais um valor que é X. Por quê? É este valor aqui que eu pretendo determinar, ok? Sendo essa expressão aqui correspondente a toda essa minha molécula. Mas como eu não tenho esse valor X, é o que eu pretendo calcular aqui. E por fim, eu vou ver que eu também tenho aqui mais a minha ligação hidrogênio-cloro, que tem valor de 103. E quando eu somar, fizer o somatório aqui disso tudo, ou de certa forma também produzir uma diferença entre os valores, essa diferença vai ter que ter o final igual a menos 25. Então vejamos que aqui a gente recai somente numa matemática aí. Se eu fizer aqui 105 vezes 4, vai dar 420, que mais 58 vai dar 478. Então, esse é o valor associado ao lado dos meus reagentes, onde para que eu chegue a essa energia, ou seja, foi uma energia que eu cheguei porque os átomos aí foram quebrados. Então, este é o valor necessário para que os átomos que compõem as moléculas dos meus reagentes sejam quebrados. E associado ao meu lado dos produtos, vejamos que eu tenho aí um valor cujo 105 vezes 3 vai dar 315, que somado com um X, e que somado, lembrando que esse X corresponde à ligação carbono-cloro, que eu tenho que encontrar, que somado com 103, eu tenho que produzir nessa minha expressão, embora não tenha uma cara de expressão matemática pura, eu tenho que produzir aí uma sobra, né, de menos 25 quilocal. Lembrando que não é bem uma sobra, né, porque eu tenho um valor aí que é exotérmico. Do ponto de vista de sobra, porque está sobrando energia, ok? Foi produzido energia. Como que eu resolvo isso aqui agora? Bom, primeiro eu vou resolver esse meu lado aqui. Veja que eu quero conservar essa minha setinha para conservar o aspecto da minha equação química. Vou resolver esse 315 mais esse 103, que dá 418. Lembrando que ainda eu tenho que encontrar o meu X. Ok? E aqui eu tenho o meu 478. Lembrando aí que eu tenho que ter uma diferença, né? Ou seja, que esse meu 418 não tem que ser algo somado com x que dê 478, mas sim que sobre, né, menos 25. Qual o jeito de resolver isso aqui? Eu vou pegar o meu 478, vou diminuir de 418 e vou encontrar um valor que é de 60, ok? Veja que esse meu 60, ele não corresponde, embora ele corresponda aqui a uma das minhas alternativas, que é a alternativa B,
ainda não é o valor certo, porque isso seria apenas a diferença, mas a diferença não é 60, a diferença ainda tem 25 para ser somado aqui. Então, portanto, mais um x que seja uma diferença de 25, eu vou ter que este valor aqui só pode ser 85, ou seja, que é o valor correspondente à energia carbono-cloro. Então, voltando aqui na interpretação, por que nós chegamos a este valor aqui de 85? Então, vou reescrever aqui, que esse meu x vai ser esse meu 85, e que, reescrevendo esta minha equação, eu vou ter associado ao lado dos meus reagentes 478 e associado a uma energia do lado dos meus produtos, um valor que é de 418 mais 85, que vai dar 503. Qual que é a diferença aqui de energia, o meu ΔH? Eu posso pegar o maior, que é 503, e subtrair do menor, que é de 478, e vou chegar aonde? Nos meus 25, cujo valor deve ser 25, porque ele é o ΔH da minha reação. ΔH é igual a menos 25. Ok, nós tiramos a prova real aqui do exercício. Mas, por que ele é menos 25? Vejamos que, em relação ao que foi gasto para a energia ser rompida, houve um ganho em relação à energia que foi formada. E esse ganho se dá na forma de liberação de energia, ou seja, eu tenho mais energia sendo liberada, mais energia associada ao lado dos produtos do que energia de fato sendo gasta no lado dos meus reagentes para quebrar os meus reagentes. Então, portanto, o sinal fica negativo. Mas essa não é a resposta. A resposta, de fato, são os 85. Por que são os 85? Porque para eu chegar neste 25, na minha resposta, na minha prova real, o valor que deve ser dado a x foi de 85. Portanto, fica aí a resposta alternativa E. Um exercício um pouco mais no sentido de trabalhar somente uma matemática, né, um arranjo matemático, mas que cabe aí uma interpretação. Vamos agora para a questão 3, onde ele pede para nós calcularmos a variação de entalpia na reação do 2HBr, ou seja, do brometo de hidrogênio, ou do ácido bromídrico, reagindo com gás cloro e produzindo cloreto de hidrogênio mais bromo. O que nós precisamos de saber é as estruturas aí dessas minhas moléculas. Primeiro, para o HBr. Bom, o HBr é o hidrogênio ligado com o bromo através de uma ligação simples, e aqui nós temos 2 mols de HBr. Reagindo com gás cloro, que nós temos somente 1 mol, então aqui eu tenho cloro com cloro, o Cl2, o gás cloro, ligação simples, produzindo 2HCl, agora eu preciso de mostrar aqui o meu 2, porque ele entra na matemática da minha conta, 2 mols de HCl e 1 mol de Br2, mais 1 mol de Br2, que é um bromo ligado a outro bromo. Bom, como ele pede para a gente calcular a energia, né, o ΔH desta reação, nós vamos, primeiro, colocar aí os valores associados e depois, ao final, é só fazer aquele cálculo e interpretar o sinal. Veja aqui que para o HBr, o valor é de 87,4. Para a ligação cloro-cloro,
o valor é de 57,9. Para a ligação hidrogênio-cloro, o valor é de 103,1. E para a ligação bromo-bromo, o valor é de 46,1, conforme descrito na tabela. O que nós temos que fazer agora é só calcular isso matematicamente, observando, claro, que aqui eu vou ter uma energia associada aos meus reagentes e aqui uma energia associada aos meus produtos, onde os reagentes, ligações precisam ser quebradas e produtos, ligações precisam de ser formadas. Vamos ver aqui que para minha primeira molécula aqui, eu vou ter 2 vezes 87,4 e vou somar isso com o ClCl, onde eu só tenho 1 mol e só tenho uma ligação, então 57,9, e isso vai me dar um produto cuja ordem de ligação são 2 mols dessa minha ligação, 2 mols de ligação de 103,1, mais 1 mol dessa minha ligação bromo-bromo. O valor é 46,1. Resolvendo estes valores aqui, 2 vezes 87,4 dá 174,8, mais 57,9, 232,7. Então, essa é a energia associada ao lado dos meus reagentes. Vamos calcular agora a energia associada ao lado dos meus produtos, cujo valor vai ser dado aí por essa expressão, em que 2 vezes 103,1 dá 206,2, que mais 46,1, 252,3. Partindo para a interpretação, eu vou ver que, para o lado dos meus reagentes, para as minhas ligações serem rompidas, eu tive que ter um gasto, um empreendimento de energia, da ordem de 232,7. E que vai me gerar produtos, onde as ligações precisam de ser formadas, que me dá uma ordem de energia de 252,3. Ou seja, mais uma vez, houve um ganho em termos de energia com relação ao que foi gasto. Então, quer dizer que energia está sobrando neste processo, uma vez que a energia é calculada, vamos dizer assim, com relação ao que eu vou ter ao final, aos meus produtos. Então, portanto, eu vou verificar que, como eu tenho mais energia, que eu tenho energia sobrando. Se energia sobra, energia é liberada. E energia sendo liberada, eu vou ter um sinal que é negativo, ou seja, de natureza exotérmica, cujo ΔH corresponde à diferença entre 252,3 a menos os meus 232,7, vai me dar aí um ΔH cujo sinal é negativo de menos 19,6. Em qual unidade? Em quilocal por mol. Então, portanto, fica aí a resolução deste exercício. Não necessariamente em quilocal por mol, porque nós estamos considerando aqui valores distintos aqui para as produções molares aqui. Enfim, vamos deixar apenas um valor que seja de quilocal. Então, sendo aí a resposta deste exercício. Vamos agora para a atividade 4. E essa atividade 4, ela tem um detalhe, ela conta uma historinha aí. E como nós fazemos a combustão do gás hidrogênio?
nós pegamos aí o gás hidrogênio, reagimos com o gás oxigênio, cuja estrutura é um átomo de oxigênio fazendo uma dupla ligação com outro átomo de oxigênio, e essa combustão, que também é uma formação, forma H2O. E esse meu H2O eu vou representar aqui através, da estrutura, para a gente visualizar mais fácil as ligações envolvidas aí. Lembrando que eu devo levar em consideração as quantidades molares, dadas aqui no exercício, que é 2 para a água e 2 para o hidrogênio. 2 e 2. Agora eu vou colocar aqui os valores das energias de ligação. Do HH é de 437 kJ por mol. Lembre-se que eu tenho 2 mols e que isso vai influenciar depois na minha expressão. Do meu gás oxigênio, onde há uma ligação dupla, o valor aqui da minha ligação é de 494. E aqui para minha molécula de água, onde eu tenho uma ligação OH simples e uma ligação OH simples, cada uma dessas ligações são de 463. 463 e também 463. Quer dizer, então, que só para uma molécula de água, como as duas ligações são iguais, seria 463 vezes 2, que dá 926 aí, quilojoules só para essa molécula. Só que eu tenho 2 mols dela. Então, no final das contas, eu vou estar multiplicando esse 926 por 2. Arranjando matematicamente essas expressões, nós vamos ter aí, então, 2 vezes 437, isso aqui somado com 494, que é a energia associada ao lado dos meus reagentes, e depois um 926, que é de uma molécula de água, só que vezes 2, já que temos 2 mols aí, ou de 1 mol de água, ok? Realizando estes cálculos aí, nós vamos ver que neste primeiro valor aqui, de 2 vezes 437, vai dar 874, que mais os 494, o meu valor associado ao lado dos meus reagentes vai ser de 1.368. E para ser convertido em produtos, vai me dar uma energia aí da ordem de 1.852. Ou seja, sobrou energia. Eu tenho mais energia associada ao lado dos meus produtos. A energia está sobrando. Então, há um ganho em relação ao que é gasto. Isso aqui foi gasto, isso aqui foi um ganho. E esse meu ganho, na verdade, é uma diferença. Vejamos que o meu ΔH vai ter que ter um valor cujo sinal vai ser negativo, uma reação exotérmica, porque está sobrando energia no processo, já que o meu lado dos meus produtos tem mais energia. E o meu ΔH vai corresponder a essa diferença de 1.852. Posso tirar o maior pelo menor. No final é só conservar esse final, já que é só um delta, menos 1.368. O ΔH, então, para esse exercício, se eu fizer este valor, vai ser de menos 484 quilojoules. Assim como no exercício anterior, eu quis destacar que este é o valor para essa equação, onde nós consideramos coeficientes molares. Que seriam esses coeficientes molares? Seriam estes valores aqui, que são diferentes do que a gente diz por mol. Por quê? Por mol é por 1 mol, para cada 1 mol. E aqui nós temos 2, aqui nós temos 1, aqui nós temos 2. Mas ele quer saber, veja a resposta, ele quer saber este valor, calcule a variação da entalpia, vou apagar aqui, em kJ por mol de água. Veja aqui, por mol de água.
Veja que nós calculamos para a produção de quantos mols de água? Vale destacar aqui que foram para 2 mols. Ou seja, eu gasto este valor aqui, onde eu considerei estes fatores, esses coeficientes molares, para produzir 2 mol. Mas eu não quero 2 mol, eu quero este valor por mol. Então, se isso aqui são para 2 mol, então agora eu divido por 2, e meu valor da minha resposta final vai ser um ΔH de 484 dividido por 2, de menos, ainda continuo com menos, sinal se conserva, 242, agora sim, kJ por mol. Está aí a resposta final deste exercício, ok? Porque ele pede por mol. Por fim, o exercício 5 agora, em que ele diz o seguinte: dadas as seguintes energias de ligação, em kJ por mol de ligação, calcule o valor da energia térmica em kJ por mol de NH3. Veja, mais uma vez, parecido com o exercício anterior, ele pede em kJ por mol, envolvido na equação representada aí. Então, nós temos o N2. O que é o gás nitrogênio? É o átomo de nitrogênio fazendo uma tripla ligação com o nitrogênio, porque ele estabiliza com 3 ligações, então N2 é N tripla N. Mais 3 mols de H2. E H2 é hidrogênio ligado com hidrogênio através de uma simples, produzindo 2 mols de NH3, cuja estrutura, para a gente visualizar as ligações, que é o NH3, estruturalmente vamos representá-lo assim, para escrevermos as ligações. Começando aqui por uma N tripla N, o valor envolvido para esse processo, para a quebra dessa ligação, é de 950. O valor da ligação HH é de 430. E o valor das ligações NH é de 390 para cada uma. Então, agora vejamos que aqui nós temos 390, aqui nós temos 390 e aqui 390. Como todas as ligações são iguais, eu teria 390 vezes 3 e depois vezes 2, então eu posso dizer que eu tenho 390 6 vezes aí, né? Uma vez que eu tenho 2 vezes estes valores aí. Só para a gente depois representar matematicamente. Então, começando por uma N tripla N, eu vou ter aqui que 950 mais 3 vezes esse meu 430, porque eu tenho 3 mols de hidrogênio, e o meu produto vai ser aí um valor que é de 390 vezes 6, 6 vezes 390. Calculando esses valores aí, bom, 3 vezes 430 dá 1.290, mais 950, já vou colocar o valor final, vai dar 2.240. Essa é a energia que foi necessária para romper as ligações dos reagentes, já que em reagentes ligações são rompidas, e me gerou um produto cujo valor, que aí onde foi formada as minhas ligações, é da ordem de 6 vezes 390, que dá 2.340. Veja mais uma vez que essa transformação ocorre sobra de energia, ou seja, o que energia foi necessário, o que apareceu de energia aqui do lado dos meus produtos, excede a energia que foi necessária aqui para a quebra dos meus reagentes. Então, portanto, nessa interpretação, se há um ganho em relação ao que foi gasto, a energia está sendo mais que necessária, a energia está sendo liberada, o sinal ele é negativo, a energia é liberada. Portanto, recaímos no ΔH,
que é a diferença dessas energias, e eu vou ver que o meu ΔH é 2.340 menos 2.240, cujo valor será de ΔH igual a 100. E 100 o quê? Vamos voltar ao exercício. 100 kJ. Entretanto, ele quer o valor por mol de NH3. Para essa reação, são produzidos quantos mols de NH3? Vejamos aqui que foi produzido 2 mols de NH3. Então, se foi gasto 100 kJ, diante do que nós calculamos aí para 2 mols de NH3, se são 100 para 2, então para 1 será de menos, lembrando do sinal, menos 50 kJ por mol de NH3. Portanto, fica aí a resposta da atividade 5. Bom, os exercícios foram esses. Na semana que vem nós aprenderemos a lei de Hess, um outro método também de calcular as energias envolvidas, né, numa reação, a entalpia envolvida numa reação, onde nós podemos calcular a entalpia de uma reação através de semi-reações, vamos dizer assim, através de partes de outras reações. No mais, obrigado por ter assistido essa aula, uma boa semana, até semana que vem, na semana 2. Obrigado.